Olá a todos e muito bem-vindos a mais um curso na plataforma EducaFit. Eu sou o professor Gustavo Duarte Ferrari e esse vai ser o nosso curso de Genética e Exercício Físico. Lembrando que eu tenho mais dois cursos na plataforma neste momento, então eu tenho o curso, está disponível já para vocês, o curso de Bioquímica, Introdução à Bioquímica Humana. Para quem quer saber um pouco mais de bioquímica, vai lá dar uma olhada, que é muito interessante para entender alguns conceitos. E o curso de flexibilidade, que também desmistifica algumas coisas. Seguindo nessa pegada de buscar temas complexos que as pessoas não dominam muito, mas acabam falando muito sobre, eu trouxe aqui o curso de Genética e Exercício Físico, que é um tema muito discutido, que muita gente quer saber, e que eu sempre digo que quando a gente não sabe o que está causando a gente falar, isso é genética, né? O que causa aquilo exatamente, a gente acaba falando que é genética. Então eu montei esse curso especialmente para que vocês possam entender os conceitos de genética e não mais falar que algo é genética simplesmente porque não sabe de onde veio. Então entender o que a genética contribui e quais são as influências e as relações da genética, ou até as determinações, né, genéticas no exercício físico. Se a gente consegue guiar uma prática esportiva pelo material genético, se a gente consegue filtrar atletas buscando a sua genética, se você consegue olhar a sua genética e ver que treino que funciona melhor para você, a gente vai desmistificar isso. Então, me apresentando, eu sou o professor Gustavo Duarte Ferrari, eu sou graduado em Educação Física, eu sou mestre em Ciências com pesquisa em genética pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da USP, e eu sou doutor em bioquímica pela mesma instituição. E o objetivo que eu tenho montando todos esses cursos aqui, e tenho mais alguns cursos já em fase de montagem para colocar mais cursos ainda na plataforma para vocês, é fortalecer ainda mais a educação física, que vem crescendo muito. Desde a época que eu formei até hoje, a educação física já se fortaleceu muito, as pessoas estão buscando muito mais entender coisas mais profundas do corpo humano e parar de ser só aquele professor clássico lá que fica contando repetições e trocando peso para os alunos. Existe uma busca muito grande pelo conhecimento hoje, que a gente consiga ter cada vez mais sucesso na profissão e seja cada vez mais respeitado por todas as áreas. Então, com os cursos que eu estou montando, eu quero melhorar ainda mais para que você possa ser um profissional ainda melhor e entender um pouco mais. E nesse curso de genética não é diferente. É comum, quando você trabalha em academias que tem alunos que vêm de uma formação médica, algumas perguntas que às vezes a gente não sabe responder. E hoje em dia, com um aumento cada vez maior de testes genéticos extremamente acessíveis, a partir de R$ 500, você consegue ter um teste de todo o seu perfil genético. Acontece em academias maiores, principalmente, mas acredito que seja questão de tempo até a imensa maioria das pessoas terem isso. Você ser abordado com um teste genético, como eu já fui, ser abordado por um teste genético com o aluno e pedindo para você entender aquilo para ele e montar um treino baseado naquilo. Então isso às vezes pode parecer muito longe da realidade, mas acredite em mim, não tá. E também tirar aquelas dúvidas de, meu Deus, isso é genética, não sei o que é genética, ou como engorda a genética, né? E tirar a genética desse quase misticismo de quando a gente não sabe explicar as coisas, vira genética, né? O conteúdo do nosso curso, eu dividi ele em duas partes. Então nós vamos ter primeiro uma introdução à genética. Então a gente vai entender o que são os genes, o que é o genoma, né? Onde estão os seus genes, o que são os seus genes, o que constitui o seu gene, para você saber o que é um gene. Então a gente não pode falar que tal coisa é genética sem a gente saber o que é um gene, onde ele está, como ele atua, né? A expressão gênica e a tradução, né, genética, então a tradução dos genes em proteínas, a expressão dos genes em RNA, então, né, o gene DNA que vira RNA, que vira proteína, a gente vai entender esse processo, como que acontece. Isso aqui no final das contas é uma síntese de proteína. O splicing, que é como que um gene faz várias proteínas, né, um gene só não faz uma proteína só, um gene faz várias através do método de splicing. O que são os fatores de transcrição, que às vezes quando você lê você pode esbarrar em informações como, talvez vocês tenham estudado um pouco mais, PGC1-alfa, TFAN, mTOR, que é super famoso. O que é isso? São fatores de transcrição. A gente vai entender o que são fatores de transcrição e como eles atuam. Quais são os tipos de RNA? Na verdade, vamos focar aqui em 3 tipos de RNA principais.
Variações genéticas, então, o que são polimorfismos, né? A gente vai evitar falar mutações, eu vou explicar a diferença entre polimorfismos e mutações. Mutações existem. Então, o que são essas variações genéticas e alguns estudos genéticos, que tudo que a gente, até esses próprios testes fitness que a gente vai ver, eu vou abordar 3 testes fitness por completo com vocês, destrinchando cada um dos genes que está ali, quais são as evidências que a gente tem nele, tudo que a gente fala tem que vir, eu bato muito nisso, tem que vir de estudo, a gente não pode tirar do nada, a gente não pode tirar de presunção. Às vezes a gente pensa algo que faz até sentido que irá funcionar de uma certa maneira, mas ao realizar um estudo com aquilo, na verdade vários estudos, porque uma andorinha só não faz verão, a gente vê que não é bem assim. Às vezes aquela lógica, na hora que a gente entra no nosso corpo, não está funcionando daquela forma, como a gente achava que ia funcionar. O resultado é diferente. Então, alguns estudos genéticos clássicos que fundaram aí as pedras fundamentais da genética e exercício. Indo para a parte mais específica da interação entre genética e exercício, nós vamos ter testes fitness. Então, como eu falei, peguei 3 testes fitness completos, os mais famosos que a gente tem no Brasil hoje, e fui analisando cada um dos genes e mostrando o que podia ser, o que podia não ser. Vamos abordar a questão que esses testes sempre trazem, principalmente essas 2 ramificações de genoma de força e genoma de resistência. Então nós temos alguns genes já bem clássicos que são colocados como, se você tem esse gene, um gene especificamente, que a gente vai abordar durante as aulas, que fala, esse aqui é para você, para treino de força, e ver se se é determinístico dessa forma. Esses testes também trazem intolerância ao exercício, então aquela pessoa que se cansa muito fácil, não consegue manter um treino mais prolongado, se isso tem uma relação genética ou não. A prescrição de exercício individual, então o exercício guiado pela genética é tido como verdadeiramente a prescrição mais individual possível, né? Você não vê só os gostos, tudo que você leva em consideração normalmente para criar um treino individual, você ainda leva em consideração a genética daquela pessoa. Então, mais individual que isso não tem como, porque cada um tem um genoma específico, único. Então, é o futuro, né? O ideal, assim, né? O pote de ouro aí da educação física é você conseguir prescrever um treino 100% individual, e não há mais individual do que o genoma. E analisar alguns estudos sobre o tema, porque existem alguns estudos muito famosos, muito bem elaborados. Existem alguns estudos mais mainstream, por assim dizer, estudos mais... vamos usar a palavra aqui de... um marketing muito grande neles, estudos que fazem um rebuliço aí em redes sociais, em blogs, que a gente vai analisar também para ver o que pode estar certo, o que pode estar errado ali, por que aquilo é bom, por que aquilo não é. Porque a ideia desse curso é que vocês tenham ferramentas para entender por si e consigam analisar por si só se aquilo está valendo ou não, se aquilo é realmente uma coisa que pode fazer diferença na aplicação para aquele aluno ou não. E não fiquem só, né, replicando que isso é genética, fulano tem uma genética boa, fulano tem uma genética ruim. Por falar nisso, né, a gente vai analisar essa questão de que seria uma genética boa. Então, nessa imagem nós temos 3 atletas de ponta nas suas respectivas categorias. Um atleta de tiro, um atleta de maratona, um atleta de fisiculturismo, todos extremamente bem-sucedidos nas suas categorias. E você bate o olho e você fala, não, são pessoas completamente diferentes, tem genética diferente. A gente fala muito, né, genética de fisiculturista, genética do maratonista. Tem até a história do Usain Bolt, que ele começou como um corredor de 400 metros, depois ele percebeu que ele não conseguia tão bem, mas nos 100 metros ele ia muito bem. Qual variação genética pode fazer isso? Ou será que pode? Existe uma genética boa? Porque se existe uma genética boa, tem que existir uma genética ruim. Então isso que a gente vai tentar elaborar em cima, para vocês possam entender isso. Então, o propósito desse curso é que vocês consigam entender os conceitos genéticos, dar ferramentas para vocês, autonomia profissional, para que você não precise ficar buscando, relativo a esse tema, ideias de profissionais talvez que não tenham realmente um conhecimento, um gabarito na área de genética, que vão falar apenas o que estão reproduzindo de blogs internacionais, às vezes, apenas como a gente sabe que no Brasil a gente não consegue ler tão bem inglês, a maioria das pessoas apenas buscam em blogs internacionais, traduz, vomita, e aí, para que você não caia nesse tipo de coisa, você consiga entender realmente a questão da genética aí, e preparar os profissionais para um futuro que eu não acredito que esteja muito longe,
que são pessoas que abordam o professor na academia com um teste genético feito, como eu disse, já está bem barato, e peçam para você montar um treino. E é uma coisa interessante também que a gente vai ver durante esses 3 testes que a gente vai ver, eles já vêm meio com uma receitinha de bolo de treinamento ali, com todo cuidado para não infringir uma regra, né, do CREF ali de estar prescrevendo exercício, mas ele vem mais ou menos com, ó, a pessoa dá para fazer sozinha mais ou menos, tá? Então é interessante que vocês entendam e conheçam esses testes e saibam que muitas vezes um teste aí que nem é para isso, pode estar tomando, entre aspas, o lugar do professor de educação física aos olhos de um aluno. Porque se o aluno chega para você com um teste genético, você não sabe ler aquilo, você não sabe o que fazer com aquilo, ou ele procura outro, ou ele simplesmente faz o treino que está sendo mandado ali para ele, né? Então é interessante a gente estar sempre preparado para isso. Novamente, muito bem-vindos ao curso, parabéns pelo interesse nesse tema que é bastante interessante e até um certo ponto pode ser no começo ali um pouco complexo, mas eu vou simplificar tudo, é a minha marca nos cursos, eu sempre simplifico o máximo possível para que vocês possam entender. E muito bem-vindos ao curso de Genética e Exercício, e vamos preparar para entender um pouco mais de genética e estar mais pronto para o futuro. Abraço!